A Diana está aqui, dizendo que não conseguiu acessar. Boa noite, Diana. Tudo bem tentando contigo? e não estou conseguindo, queridão. Tudo jóia? Tudo bem. É só você entrar no Instagram lá, uai. Kenner.terra. Kenner.terra, tá aqui. Ou no Instagram do Gideon também. Os dois estão conectados. Tá, vou tentar no Gedeon. Beijão pra sua família linda, tá? Beijão para ti também, Diana. Prazer. Tá. Então, nós estamos aí durante essa semana conversando um pouco, boa noite, Kézia, sobre esses assuntos, aproveitando essa quarentena, esse tempo difícil pelo qual estamos passando, um período único na história do Brasil, na história da nossa nação e o impacto global, né? Não sei se podemos comparar com a peste espanhola, com a peste negra, não sei. Sei que é um tempo dificílimo, então, e aproveitamos esse espaço, esse tempo, para a gente conversar um pouco, né, nessas lives, que são uma oportunidade de discutirmos temas que nos pareçam interessantes, que, né, dialoguem com religião, teologia, direitos, justiça, presença social, e etc. Ó, acompanhando aqui de Fortaleza, a pessoa está dizendo aí, ó, Fortaleza. Muito bem. Na verdade, diria. Muito bem. Um abraço aí para todos vocês que estão chegando. Vamos começar, Gideon? Vamos. Bom, gente, eu quero também aqui agradecer a Publicity Design, que é do nosso amigo Felipe, que tem feito essas artes, uma arte bacana. Não sei se você viu aquela arte que foi feita ali para a nossa live, e as demais lives aí foram produzidas por esse amigo, o Felipe. Se você quiser depois convidá-lo, contratá-lo para a produção de artes, para os teus eventos, para os teus movimentos, muito bom, muito excelente no que faz, tá bom? Só você olhar, clicar ali, @publishdesign. Ficou bonito. Tá lá na timeline aí do meu Instagram. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho. Olha aí, o Marcelo já entrou em contato com o Felipe. Que bom, Marcelo. Você vai gostar do trabalho dele. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pentecostalismo e direitos civis. Nós temos uma ideia, por vezes, muito superficial do impacto social e da teologia pentecostal, da história do pentecostalismo, porque costumamos sempre tratar o movimento pentecostal como um movimento de alienação, desconectado com a história. Aí, quando nós olhamos algumas coisas aqui que aparecem na TV, a gente já imagina que os pentecostais se resumem a um grupo mais conservador, despreocupado com a vida, etc. Hoje a ideia é, de alguma forma, acessarmos essa história do pentecostalismo, esse jeito de pensar a realidade. Alguns falam em epistemologia pentecostal, para pensarmos um pouquinho da relação entre esse fenômeno, esses movimentos, né, pentecostais, e esses direitos tão fundamentais que constituem, por exemplo, o Estado Democrático de Direito, a modernidade em geral. E eu quero apresentar a vocês, você que está chegando aí, que caminha comigo no meu Instagram, eu quero te apresentar o Gideon Alencar, que está comigo aqui com a gente hoje. O Gideon Alencar, ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, MESP. Fez seu doutorado também em Ciências da Religião, mas na PUC, né, Gideon? O doutorado em Ciências da Religião na PUC São Paulo. Há pouco terminou o seu pós-doutorado também em Ciências da Religião na PUC. Há muitos anos. Eu posso dizer que Gideon... Hã? Foi uma pesquisa de história, mas foi na ciência da religião. Mas foi em ciências da religião. E foi um acidente. Eu entrei no programa de história e teve um problema no programa de história e tive que voltar atrás. O Gideon, ele representa um momento da história da pesquisa das Assembleias de Deus, do pentecostalismo no Brasil, em que pentecostais, de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais justa, se preocuparam em estudar o movimento pentecostal. Numa perspectiva histórica, sociológica, o Gideon, desde a década de 80, né, Gideon?
tem pesquisado, produzido, tanto a dissertação, a tese, o pós-doutorado, todas essas pesquisas foram preocupadas com este movimento. Então, o Gideon é considerado um vanguardista em nossas terras nas pesquisas relacionadas ao pentecostalismo, especialmente à Assembleia de Deus. Para além disso, o Gideon também ele tem pesquisado sobre cultura brasileira, escreveu um livro há alguns anos que se tornou um livro muito recorrente nos seminários e em espaços também das ciências humanas, que é intitulado como Protestantismo Tupiniquim, que pensa um pouco da cultura brasileira, discute um pouco sobre os fundamentos da compreensão deste fenômeno protestante em terras brasílias, né? Pesquisou também e publicou um livro com um título muito sugestivo, né? Matriz Pentecostal, é isso mesmo? Matriz Pentecostal, que é sobre a Assembleia de Deus. E o seu pós-doc também virou livro, eu estou com ele aqui, que é sobre ecumenismos e pentecostalismos. Aí o subtítulo também é bem provocativo, a relação entre o pescoço e a guilhotina, né? Típico do Gideon, a produção desses títulos bem provocativos. E, além disso, o Gideon é membro, um dos fundadores, pelo menos no espaço aqui da nossa nação, do RELEP, que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, e um amigo querido, que eu tenho o prazer de conhecer já há algum tempo, ele, a sua esposa, e é um prazer gigantesco te receber aqui, Gideon. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Kenner. Tá bom? Vamos lá. Fale que, tipo assim, para o pessoal do Gideon, que talvez não me conheça, eu sou o Kenner Terra, amigo do Gideon também aí. Tá bom? Você que é a estrela aí do Instagram. Vamos lá. Não, nada disso. Gideon, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos considerar é que o movimento pentecostal ele é um movimento plural, que tem as suas raízes, inclusive nesse livro aqui, né? O Cecil Robeck, organizando com Amos Young, sobre as características da tradição pentecostal, e ele faz uma análise da origem do pentecostalismo, e tem uma afirmação do Cecil Robeck que me parece fundamental e muito provocativa. Ele vai afirmar que o pentecostalismo ele é um movimento que surge nos Estados Unidos, liderado por um afro-americano, composto por mulheres, gente pobre, num lugar extremamente precário, demonstrando que, antes de qualquer coisa, a origem do pentecostalismo, a origem desse movimento, antes de ser um movimento de alienação, pelo contrário, é um rompimento profundo com estruturas de racismo, misoginia, elitismo, e é um grito na alma contra uma modernidade racionalista, excludente e desumanizadora. Ele está aqui, na verdade, ecoando uma frase muito conhecida de uma pesquisadora chamada Margaret Poloma, que pesquisou a Assembleia de Deus americana na década de 80 e 90, e ela diz assim: o movimento pentecostal é um grito da alma contra uma modernidade racionalista e fria. Então, eu gosto muito dessas duas caracterizações do movimento pentecostal, exatamente porque percebe no movimento pentecostal não um simples caminho de alienação, de negação da vida. Pelo contrário, percebe que até nas suas questões mais fundamentais, teologicamente dizendo, o pentecostalismo é uma proposta libertadora. E aqui eu cito um cara também que tem estudado pentecostalismo há alguns anos, e um calvinista, do Calvin College, que é o Smith, que ele vai listar 6 características da epistemologia protestante, Gideon, e dessas 6 eu gosto muito de 2. Uma, com a ideia da cura do corpo, há um rompimento com o dualismo mente e materialidade. Então ele diz, o pentecostalismo pensa numa salvação no corpo, olha que coisa bonita, e com
uma tendência de justiça social profunda desde as suas raízes. E falar disso tudo, então, é uma releitura do pentecostalismo a partir da sua tradição, tendo de forma muito mais justa do que se costuma fazer. E a nossa discussão aqui, diante dessa tradição tão bonita, tão gigantesca e, por vezes, tão mal interpretada, é perceber exatamente essa relação dos movimentos pentecostais. Eu estou falando aqui no início do século XX, finalzinho do século XIX, né? Porque os movimentos pentecostais anteriores, dos Hollies, e início do século XX, é um contexto americano e europeu profundamente racista, elitista, e o movimento pentecostal ele vai surgir rompendo pela força do Espírito, com uma pneumatologia do amor, como diria Amos Young, com toda essa estrutura. Bom, e aí a ideia é exatamente nesse plano de fundo, pensar, discutir o pentecostalismo. Ele é um lugar privilegiado, por exemplo, para pensarmos historicamente, teologicamente, sociologicamente, uma luta, um desenvolvimento de direitos civis. E diante disso, eu acho que nós podemos começar, Gideon, falando um pouquinho sobre... O Andréas Ané chegou aí também, um pouquinho sobre esse conceito, né? Direitos civis, que parece, junto com os direitos sociais, direitos políticos, forma uma trindade aí da justiça e da equidade que fundamentam o Estado Democrático de Direito, a modernidade, etc. Então, a partir disso, Gideon, como que você, e como nós dois aqui poderíamos pensar um pouco sobre direitos civis e pentecostalismo, etc.? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Antes de pensar alguma coisa histórica e alguma conceituação, você estava falando e eu lembrei de um episódio que eu já contei em sala de aula, que foi meu aluno, conhece essa história. Uma vez eu assisti uma palestra na PUC e uma pesquisadora muito clássica, marxista, fazendo pesquisa aqui na zona norte de São Paulo. Ela fez a sua palestra com todo aquele chavão da capacidade opiácea da religião. Né? O espaço da religião é sempre uma alienação, que o espaço da religião é uma capacidade opiácea e que só tem alienação e fez uma caricatura e uma crítica feroz à atuação das igrejas evangélicas pentecostais, evidentemente, está falando de igrejas da periferia, de igreja pentecostal. E aí, não preciso entrar em muito detalhe do que ela disse, mas em síntese foi isso. Quando ela terminou, eu perguntei, amiga, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na Zona Norte, onde você pesquisou, ou na Zona Norte, ou extremo da Zona Sul, em qualquer periferia desse país, onde a senhora pesquisou, tinha cinema? Claro que eu estava fazendo pergunta retórica, que eu sei que não tem. Né? Não tinha. Tinha teatro? Não tinha. Tinha escolas com o mínimo de espaço de sociabilidade sadia? Não tinha. Tinha praças bem localizadas, arrumadas e que tinha espaço de agregação social e dignidade social? Não tinha. E daí eu fui fazendo essa pergunta. Escuta, quais os espaços de sociabilidade que existem nessa periferia se não for igreja evangélica? Quer dizer, quem é que é alienado? É um grupo social que está articulando solidariedade, que está se ajudando uns aos outros, onde os jovens aprendem a tocar violão, onde os letrados e semi-letrados têm espaço para falar, onde as pessoas fazem atas, se for inclusive de uma tradição batista, onde aprende a cantar, onde qualquer pessoa, negro, pobre, mulher, homem, deficiente ou não, pode subir no púlpito e falar, cantar, desafinado ou afinado, pode abrir um texto bíblico e ler um texto bíblico andando com um livro grande, um livro de letrados. Afinal de contas, quem é que é alienado nessa situação? Esse grupo social que está aí fazendo o mínimo de benefício social para a sociedade ou uma pesquisadora branca, classe média alta, que sai da universidade com dinheiro público para ir lá pesquisar? Quem é alienado de quem? Ou seja, você tem esse chavão muito estereotipado no meio acadêmico e no meio protestante tradicional, com essa presunção de que nós, os intelectuais, nós, classe média, escolarizada, somos minimamente, temos noção da realidade e temos
perspectivas teológicas, tem uma epistemologia estadunidense ou uma perspectiva europeia, uma leitura europeia. E esse grupo periférico de pobres, semiletrados, negros, liderado por negros e mulheres, são alienados. Alienados de quê? Então, assim, a primeira questão é essa. E aí, quando a gente começa a falar a respeito disso, a primeira pergunta é, o que são direitos civis? E não, os pentecostais contribuem com a alienação também. Agora, desde quando o pentecostal é diferente da sociedade brasileira? Desde quando a nossa periferia é diferente da própria realidade que está acontecendo aí? Desde quando, e aí o estereótipo agora político, que são todos conservadores, homofóbicos, machistas, atrasados, alienados, sei o quê. Desde quando a sociedade brasileira não é isso? Desde quando o André, desculpe, tem muita gente fazendo comentário aqui, eu não consigo dar tempo às duas coisas ao mesmo tempo aqui. Vamos conversando, e deixa que eu modelo aqui. Um conceito que eu trabalho já em diferentes textos, que eu chamo de PPPP, pobre, preto, periférico e pentecostal. A grande questão na academia, tanto na academia teológica, quanto na academia mais secular, ou mesmo dentro dos tradicionais, das igrejas tradicionais, é preconceito contra pobre, é preconceito contra negro, é preconceito contra mulher, é preconceito contra gente que não está na classe social deles. Bom, então, voltando para o conceito de direitos civis. O conceito de direitos civis é uma coisa muito moderna. É do final do século XIX, é da metade do século XIX para cá. Onde é que você tem, por exemplo, a Declaração de Direitos Humanos? A Declaração Universal de Direitos Humanos fez 72 anos agora, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente começa a falar hoje de ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, a minha geração e a geração, como diria o Dorico Paraguaçu, para trás mente, não sabia o que era direito de Estatuto de Criança e Adolescente. O ECA foi publicado em 90. Ou seja, as mulheres entraram no processo social, no processo eleitoral no Brasil, na década de 30, não só no Brasil, mas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, até o início do século XX, até a década de 30, mulher não votava. E qual era a justificativa? Não, mulher não vota porque é mulher. Simplesmente. Da mesma forma como se produziu a escravidão no século XVI, XVII, XIX, quando dizia assim, não, mas negro é escravo. Não, mas negro é escravo porque é negro. Ou seja, se tinha uma naturalização da desigualdade social. Ora, quando você tem... Quem primeiro vai falar dessa ideia de igualdade, de direitos civis, é John Locke, século XVIII. Né? Século XVII, né? 1600 alguma coisa, né? Locke é 1600 alguma coisa. Ou seja, até então você tinha só noção de direito natural, e aí vem a ideia das castas e da nobreza, e que determinadas pessoas são naturalmente privilegiadas pelo divino, ou o próprio direito divino dos reis, e o direito da nobreza. Ou seja, gente comum não tinha direito nenhum. Ou seja, não se falava de direito de adolescente, de criança, não se falava de direito dos idosos, não se falava de direito das mulheres, tudo isso é coisa dos últimos anos. Aí a pergunta é assim, então os pentecostais são conservadores e parece até que se não existissem os pentecostais no Brasil, esse país aqui seria uma Suíça de secularismo, um Canadá de multiculturalismo, uma Holanda que respeita a desigualdade. Um país escandinavo de educação e distribuição de renda. Desde quando esse país não foi misógino, homofóbico, conservador, preconceituoso contra pobre, negro e assim por diante. Ponto. Qual é o problema do pentecostalismo? O pentecostalismo, e aí eu tenho umas reservas, inclusive, dessa proto-história do pentecostalismo muito norte-americano, por meu gosto, porque você tem muitos mais outros rotas de movimentos pentecostais em diferentes lugares, né? Por exemplo, você tem um escravo em Pernambuco, em 1840, que ganha uma Bíblia e começa a ler a Bíblia e desenvolve um grupo chamado Igreja do Divino Mestre, onde ele tinha a perspectiva da inspiração do Espírito Santo, que é o que eu chamo na minha tese de proto-pentecostalismo. Ou seja, agora, um negro com Bíblia na mão, com um grupo na metade do século XIX, lendo a Bíblia, imediatamente, tanto o governo, na época do Império, quanto o próprio o Santo Ofício, foi lá
matou, prendeu todo mundo e matou a liderança. Ou seja, você tem diferentes outros movimentos. Mas qual é o problema fundamental do pentecostalismo no primeiro momento, no século XX? Primeira década nos Estados Unidos. O grupo do Seymour, na Azusa Street, é um grupo liderado por ele, que é um cego, que é cego de um olho, filho de escravo, com diferentes lideranças femininas. Ou seja, se você pegar os jornais, tanto os jornais seculares como os jornais evangélicos das igrejas tradicionais, como Igreja Metodista, Presbiteriana, Batista e assim por diante, qual é a crítica fundamental ao pentecostalismo? É porque é uma religião de negros, liderado por negros e mulheres. Ou seja, é racismo insano e sexismo do mais cego possível. E aí, como se não bastasse, você tem toda uma leitura extremamente preconceituosa de que, não, nós, brancos, classe média, tradicionais históricos, que temos tradição de leitura de grego e hebraico, que conhecemos as línguas originais, nós podemos interpretar a Bíblia. Esses analfabetos negros na periferia, liderados por mulheres, não podem fazer leitura de texto bíblico. E aí vem a grande ideia da leitura do texto bíblico a partir da experiência, falar nisso, que você é o grande especialista nisso, que publicou um livro a respeito disso, dessa leitura da experiência do texto. Bom, aí você diz, não, então você está criticando a caricatura que se fez, ok, você foi embora, desistiu da conversa? Eu estou aqui, é porque o meu celular começou a acabar a bateria aqui. Ok. Não, eu achei que você tinha desistido da conversa e ia ficar... Não. Estou ouvindo. Tá. Então você está criticando essa caricatura que fizeram e está fazendo uma nova caricatura desses pentecostais. Não, também tem o seguinte. Esses pentecostais, no primeiro momento, e aí é muito interessante lembrar o próprio lema da Azusa Street. A Azusa Street, o grande lema é: a linha da cor, a linha do sangue superou a linha da cor. É interessante. Para nós hoje, é muito óbvio. É interessante estar falando isso aí, antes de você ir para o nós hoje, porque quando você lê alguns jornais da época, inclusive você percebe que a crise não é nem tanto êxtase. As experiências estáticas que fluíam naquele espaço eram, sim, de alguma maneira, chocantes, mas não era nada novo para a tradição cristã, nada novo, porque o pessoal sempre acha que lá é novo, não é. Nós temos, em toda a tradição cristã, experiências estáticas, etc., mas a grande crise, e há isso escrito em textos assim literais, em jornais da época, escritos assim, com essa frase muito clara, é uma aberração, porque aqui, se você desistir, a gente continua, viu? Porque, veja, tá assim, ó, vamos lá. Em linha clara, assim, né? A grande aberração é porque negros e brancos estão juntos. Exato. Mulheres, hispanos, gente socialmente descaracterizadas e sem qualquer status no mesmo lugar com outros grupos. Quer dizer, a crise de todos foi perceber que no espaço onde o Espírito habitava, se manifestava, etc., se diluía exatamente um sistema que negava direitos civis. E direitos civis. O Jornal de Los Angeles, na época, colocou como manchete: a reunião da Azusa Street era uma orgia. Se você pega isoladamente, você pensa o quê? Então era uma orgia, era uma grande suruba. Não. Por que o jornal chama de orgia? É porque era uma reunião onde tinha negros e brancos juntos. O ambiente é tão segregacionista que, para eles, o fato de ter negros e brancos juntos era uma orgia. E aí você tem todo esse estigma contra o movimento pentecostal. Ora, eu disse assim, não, mas o movimento pentecostal continua sendo um espaço ainda de racismo, de homofobia, de discriminação. Também. Agora, esse ambiente imenso que você tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, os diferentes grupos, tem grupos de todos os aspectos. Tem grupos... O Wesley está dizendo, espero na minha banca. E eu espero que você faça alguma coisa decente na sua banca, seu cabra. Ora,
nesses espaços, você tem um espaço ainda de toda essa continuação de discriminação. Mas também tem que lembrar o seguinte: em que espaço, ainda hoje, de sociabilidade, de grupo social, que você tem paridade entre negros e brancos? Em que espaço social hoje, nesse país machista e extremamente classista, extremamente segregador, é que o negro sobe no púlpito e prega e fala? Em que espaços extremamente segregadores e racistas e discriminatórios que você tem uma pessoa semi-letrada que sobe no púlpito, que não sabe nem ler direito, que lê um texto extremamente mal lido e depois dá um testemunho? Só nos espaços pentecostais. Então, é nesses espaços que você tem ainda um mínimo de sociabilidade e assim por diante. Agora. Aí, Gião, nós temos aqui, talvez, dois problemas na academia. E isso acaba influenciando as leituras fora dela. Primeiro, um positivismo contrário à religião, exato, que trata a religião sempre como instrumento de alienação. Isso é, inclusive, academicamente, um equívoco profundo. Por outro lado, um marxismo que torna essa mesma religião um único caminho. Um caminho mesmo de uma supraestrutura que oculta as relações de poder e legitima religiosamente, consagrado a violência, etc. Quer dizer, o que é a religião nessa perspectiva acadêmica? É uma expressão de alienação, de desumanização e de sacralização do mal, fazendo com que o oprimido aceite passivamente a sua condição. Segundo, o pentecostalismo, e aqui eu acredito que é por conta do elitismo, o elitismo da academia, o pentecostalismo sempre foi tratado como um movimento intelectualmente menor. Primeiro, por uma razão, porque o pentecostalismo valoriza a experiência. Sim. E aí os teólogos mais conservadores vão dizer que a teologia é racionalista, é dogmática, e a experiência é um atraso nesse processo. Então, dos dois lados, o pentecostalismo sempre foi tratado como algo inferior, como uma linguagem equivocada, como um jeito errado de ser. Só um parênteses aqui, Kenner. Eu tenho visto muitos textos de teólogos tradicionais e esse pessoal mais elitizado, dizendo o seguinte, culpando as igrejas pentecostais com uma série de problemas, que tem problemas mesmo, eu não sou ingênuo, não sou idiota. Nós vamos entrar nisso também, não sou desonesto para não dizer que não tem problema. Dizer assim, não, o problema das igrejas pentecostais é porque os pastores são semi-letrados, não têm formação teológica, tudo. Então, se tivesse formação teológica, não teria problema. Então, por que a igreja católica e as igrejas tradicionais têm problema? Todo mundo é formado. Todo mundo passou por seminário, fez teologia, e assim. E para quem trabalha em seminário teológico, como nós sabe, que o seminário teológico não é um sanador de problema, é pelo contrário, né? Mas fecha o parênteses aqui e continua. E aí, Gideon, a gente pode voltar e fechar esse primeiro momento, definindo então direitos civis como todo esse conjunto ao lado dos direitos sociais, direitos políticos, esse conjunto de direitos fruto de uma modernidade que estava profundamente escandalizada com duas guerras. É daí que vem a construção dos documentos importantíssimos conhecidos sobre direitos humanos. É aí que você começa a perceber a necessidade de uma igualdade de direitos, independente da cor, do credo, da nação. Ou seja, a humanidade acorda de uma espécie de sono de direitos e então começa a pensar uma sociedade que considerasse a preservação da vida. É daí que surgem esses direitos individuais. É daí que você começa, então, a perceber que os negros e os brancos devem ser tratados de maneira igualitária. A distribuição de renda precisa ser justa. O sistema precisa funcionar para que a violência seja contida. Quer dizer, essa liberdade, essa igualdade, né? Esse conjunto de valores modernos estão surgindo neste século XX e vão se aprofundando durante o século XX como uma espécie de avanço. O problema é que estes direitos não são simplesmente invenções da modernidade só. Bom, e não são invenções simplesmente seculares.
há dentro deste projeto a presença profunda, por exemplo, do protestantismo. Sim, também. Ó, Mas aí eu queria voltar. Desculpa. Eu queria voltar, antes da modernidade, antes do protestantismo, no Ato dos Apóstolos. Eu gosto muito, e eu escrevi um artigo que saiu na revista da Universidade Metodista, eu escrevi um artigo junto com o meu amigo Maxwell, que é historiador, com essa ideia de pentecostalismo como um projeto de superação dos racismos, discriminação e questões de gênero e assim por diante. Ora, qual é a ideia do Ato dos Apóstolos? O texto vai dizer bem claro: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos, filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. Ou seja, no Ato dos Apóstolos, o projeto do Pentecostal do Ato dos Apóstolos é uma superação de todo e qualquer tipo de discriminação de gênero. E assim, e os conservadores e fundamentalistas, que me desculpe, mas essa discussão babaca de gênero, que eles têm todo um medo de discutir gênero, e diz que questão de gênero, de igualdade de gênero, é coisa de marxista, é coisa de comunista, é coisa de gay e assim por diante. Burrice, falta de conhecimento bíblico e falta de conhecimento histórico. O texto bíblico já fala, na medida que. E não tem coisa mais contraditória para quem é pentecostal e para quem é cristão. Para quem é cristão conhece minimamente bíblica, é discriminação contra a mulher. Por quê? O texto bíblico, quando a manifestação do Espírito cai sobre todos. O texto bíblico podia dizer, não, aí o Espírito Santo caiu só sobre os homens. Não. O texto bíblico caiu sobre homens e mulheres, sobre jovens e velhos, servos, ou seja, aqui você tem paridade de gênero, paridade de classe e paridade de raça. Nada mais contraditório na história do pentecostalismo, na história do protestantismo e na história do cristianismo do que discriminação de gênero, discriminação de raça e discriminação de classe. É a negação da própria história do pentecostalismo, a negação da própria história bíblica. Porque e aí é o seguinte, se você é hindu ou qualquer outro tipo de religião que trabalha com a ideia de castas, aí até faz algum sentido. Mas se você é cristão, como é que você justifica que o Espírito Santo se manifestou entre mulheres e homens e você nega direito às mulheres? Como é que o Espírito Santo se manifestou entre homens e mulheres, velhos e jovens, e você nega, por exemplo, ministério para jovens? Como é que o Espírito se manifesta entre servos e servas, ou seja, e você valoriza classe superior? Isso é uma estupidez. O Espírito Santo trabalha com a ideia de quebra de todo e qualquer tipo de barreira. E, de certa forma, a linguagem bíblica, a linguagem judaico-cristã é profundamente vinculada a projetos seriamente de transformação social, transformação de relações. Quando você quer ver uma tradição bonita e que está muito presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a tradição do jubileu. Quando você olha a tradição do jubileu, a forma como se desenvolve, você percebe uma consciência solidária em que essa terra não me pertence somente, mas ela tem que ser um instrumento para que outros se alimentem dela. Então, eu permito, mesmo tendo poder sobre ela, que outros acessem. Quando Jesus ele é tomado pelo Espírito em Lucas capítulo 4, ele reproduz exatamente esse projeto. Em Lucas capítulo 4, o Espírito está sobre mim, o que ele produz? Produz o jubileu. Então, o que é uma... Quando você olha Atos dos Apóstolos e Lucas, né, Lucas Atos, que é um texto fundamental para a tradição pentecostal, ele na verdade, a gente fala muito sacerdócio universal de todo crente, não é? Mas Lucas Atos fala do profetismo universal de todo crente. Exato. O Espírito está sobre Jesus, e o Espírito está sobre Jesus é para libertar cativos, libertar pobres, para curar enfermos. No final do livro de Lucas, ele diz, esse Espírito está sobre mim agora, estará sobre a comunidade também. Atos 2 é exatamente a realização disso, e todo o projeto a partir do Espírito enviado por Jesus, forma-se uma comunidade de profetas. Que tipo de profetismo? Um profetismo que é memória da tradição de jubileu, um profetismo que é memória de Amós, um profetismo que é memória de Isaías, porque ali tem êxtase e tem denúncia, tem êxtase e justiça social, tem êxtase e tem crise com um sistema que negava direitos fundamentais. Então, de alguma forma, até a pneumatologia bíblica
é uma pneumatologia libertadora, transformadora. Não é espaço de macho, não é espaço de privilégio de branco, não é espaço de privilégio de classe alta. Não tem coisa mais imoral do que um espaço religioso, evangélico, pentecostal ou protestante ou cristão, que privilegia classe, que discrimina negro e discrimina mulher. Ou discrimina, qualquer tipo de discriminação. Aí, é muito interessante retornar a esse texto, lembrando essa ideia, que é isso que eu trabalho com o texto, nesse texto com o Maxwell, a ideia do pentecostalismo, da manifestação pentecostal, é uma superação dessa discriminação. E aí você vai vendo ao longo da história, em diferentes momentos em que você tem algum tipo de manifestação mística, essa manifestação mística rompe o tradicionalismo, rompe o sacerdotismo, rompe as elites, rompe as classes, rompe os gêneros e por diante. E aí eu faço a ponte voltando para Vinícius, não pede que o Vinícius perguntou aqui, não. Vou voltar para isso, hein? Diante desse nosso discurso todo, qual a leitura que vocês fazem do pentecostalismo atual no Brasil? Nós vamos chegar lá, Vinícius. O Vini, para mim, é muito mais cômodo. É muito mais cômodo ficar falando dos apóstolos e do tudo. Oi, Gideon. O Vini é um ex-ibadiano também, amigo. E lá de Manaus. Nós vamos voltar isso aí. Então, vamos logo, porque eu acho que já foi meia hora, daqui a pouco o nosso tempo esgota. É o seguinte, assim, mais uma vez, igreja pentecostal não é uma igreja de anjos morando na estratosfera do céu do 7º ou 14º espaço sideral. Igreja pentecostal é igreja, como qualquer outra, um espaço de sociabilidade normal, comum, vivenciando as mesmas contingências de qualquer lugar. Como foi a igreja batista, como é a igreja batista, como é a igreja metodista, como é a igreja católica, e assim por diante. Ou seja, nesses espaços você tem as mesmas contingências sociais que você tem em qualquer outro lugar. Ou seja, você também tem, ao mesmo tempo, e aí, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto muito de sempre frisar, a foto da Convenção das Assembleias de Deus aqui no Brasil, a primeira foto, 1930. Na porta da Assembleia de Deus em Natal, está lá. Homens, mulheres, negros e brancos. Tem os suecos, já tem um holandês, já tem um polonês, já tem um norueguês. Em 1930, um grupo de homens e mulheres na porta da igreja, de paletó e gravata, é muito significativo. Porque naquela foto tem negros. Progressista demais. É progressista demais. Aí, deixa, continua. Termina essa fala que eu quero depois. Pode falar. Você tem homens negros de paletó e gravata. Homens negros, em 1930, em pé de igualdade com os suecos e europeus de paletó e gravata. Então, eles estão com roupa de doutor e estão exercendo o ministério igual àqueles europeus. E você tem mulheres, a Frida e a Baden, que normalmente só se fala da Frida, mas tem Beda Palma, que é uma missionária sueca também. Agora, qual é o problema? É que essa Assembleia de Deus, como todas as demais igrejas, ela incorpora os negros, mas não discute racismo. Incorpora as mulheres, mas não discute machismo. Incorpora os pobres, mas não discute as estruturas de poder. E aí, assim, então é o fim, é o pior dos espaços. Peraí, a música também faz isso, o esporte também fez isso, o futebol também fez isso, incorporou os negros, mas não discute racismo. O teatro faz a mesma coisa, o cinema faz a mesma coisa, a televisão faz a mesma coisa, o exército faz a mesma coisa, o supermercado faz a mesma coisa, todos os outros espaços sociais fazem a mesma coisa. Peraí, o pentecostalismo é o único culpado desse troço? O pentecostalismo é apenas uma expressão social. É claro que eu estou falando aqui meramente como sociólogo e historiador. Os crentes vão dizer outra coisa, né? Mas outra coisa. Nesse caso aqui, eu estou falando meramente como fenômeno social. Ou seja, nós não discutimos, nem discutimos na época e nem discutimos até hoje. E aí as igrejas terminam sendo o espaço de legitimação desse machismo, legitimação do racismo e legitimação das estruturas de poder que oprimem os pobres. Agora, ao mesmo tempo que essa igreja legitima e incorpora, não faz isso, ela também dá espaço a esses negros, a esses pobres e a essas mulheres. E os espaços
e os outros grupos sociais que nem isso dão. Nesse sentido, Não. as igrejas pentecostais, por mais problema que elas tenham, elas têm esse avanço social que o outro espaço não tem. E eu acho que aqui está um ponto fundamental que você tocou, Gideon. Porque quando você... Qual que é o desafio atual? Agora já não é mais um desafio de sociólogos e historiadores. É um desafio dos teólogos pentecostais. Eu vou te falar por quê. Isso aí Porque é o problema seu, pentecostalismo... não é problema meu. Por que agora é um problema da teologia pentecostal? Porque a teologia pentecostal agora precisa fazer essa reflexão que você disse que ela não fez. Olha, é isso exatamente que os teólogos agora brasileiros começaram a fazer, especialmente no espaço do Relep. Nos Estados Unidos já fazem há muito tempo. Há muitos anos. Compreender a sua tradição para que possa formar um discurso teológico que seja capaz de teorizar e analisar as estruturas que essa prática condena. Veja, você disse, basta olhar com mais calma a história do pentecostalismo e você vai ver a incorporação dos negros, das mulheres, dos pobres. Então, como que poderia agora se formar ao mesmo tempo uma teologia em espaços pentecostais que seja racionalista, que nega o corpo, que nega o racismo, desconsidera as discussões sobre justiça social, porque é uma teologia que não fez uma reflexão da sua prática. É só uma prática vivenciada sem uma reflexão teológica. Nesse sentido, a ortopraxia seria a grande potência do pentecostalismo, por exemplo, no Brasil. Porque uma reflexão teórica da prática pentecostal vai mostrar um pentecostalismo, não só na prática, mas na reflexão também, profundamente progressista. O pentecostalismo na prática não é conservador, é progressista. Exato. Eu vou falar pelo menos 3 progressismos mínimos do pentecostalismo. Primeiro, um progressismo epistemológico. Você tinha uma modernidade racionalista, fundamentalista. O pentecostalismo surge rompendo com essa epistemologia racionalista. Valorizando a experiência. Segundo, o pentecostalismo ele tem um progressismo racial. Essa mesma modernidade racionalista categoriza pessoas, negros, brancos, estrangeiros, etc. O pentecostalismo surge rompendo com questões raciais. O pentecostalismo... Só uma coisa, Kenny, que eu estava falando da foto lá, e que assim, para nós é muito óbvio hoje que homens e mulheres estejam no mesmo espaço, que negros e brancos estejam no mesmo espaço. Mas tem que lembrar uma coisa, em 1930 as mulheres não votavam. Aqueles negros que estão naquelas fotos são filhos de escravos ou ex-escravos. Sabe o que é? Um ex-escravo está de paletó e gravata na porta da igreja junto com um europeu branco em pé de igualdade na liderança? É um ganho muito grande. É um ganho que passa desapercebido. Você, por exemplo, minha paixão, e quando eu descobri a Frida Vingre, quase 20 anos atrás, no mestrado, quando eu começo a ler o jornal Boa Semente, que é um jornal feito na década de 20, um jornal escrito por uma mulher e dirigido por mulher, e tem diversas mulheres escrevendo nesse jornal, e eu falei, opa, que história é essa? Em que lugar do mundo você tem mulher escrevendo em jornal e dirigindo jornal? Em lugar nenhum. Quer dizer, quem é que propicia esse espaço? Uma igreja pentecostal. Perfeito. Somente uma igreja pentecostal. Perfeito. E aí eu tive no local uma pessoa que disse assim, mas só tinha 2 mulheres. Eu falei, escuta, em qual outra igreja tinha pelo menos 2 mulheres? Na igreja católica? Na luterana? Na batista? Na metodista? Ah, cara, você quer jogar... Os caras querem jogar pedra, você mesmo quer jogar pedra, mas não se tocam que é um avanço extraordinário. E mesmo hoje, com todos os espaços de discriminação, com todos os problemas que tem igreja pentecostal, onde é que pobre, negro, analfabeto, civiletrado, deficiente tem espaço para pregar, cantar, mesmo com todos os erros de português, com todos os erros desse por diante, onde é que esse pessoal tem esse espaço? Se não for igreja periférica pentecostal. Perfeito. Perfeito. Claro. Perfeito. Agora, você percebeu, Gideon? E também o que faltava, um progressismo nas relações de gênero. Isso. O pentecostalismo... Só que isso tudo é na prática. Na prática. Ninguém foi teorizar. Isso. Aí, qual que é o desafio agora? Vocês pentecostais estão nos ouvindo, a gente fala isso o tempo todo. Não tem que ser feita a partir da experiência? Travou? A minha não. Voltou, a sua. voltou. Tá normal. Voltou? Vai lá, normal. Voltou?
Quer dizer, Continua. qual é o... Agora urge, para usar um termo pentecostal, urge a necessidade de uma teologia que pense sua prática. Ó, eu vou dar um exemplo. Você tem um pastor americano que morre agora em 2010, chamado Arthur Breiser, que nós vamos falar sobre isso dia 9. O Arthur Breiser, ele diz assim, que ele funda nos Estados Tem uma Unidos... pergunta interessante aí, Kenner, agora. Eu não Qual? sei quem fez. A pergunta que passou aí que, então, todo esse projeto foi sequestrado pelos ultraconservadores? Claro, esse pentecostalismo ele vai se desenvolver num mecanismo teológico, sim, conservador. Especialmente por uma série de razões. Uma delas são suas raízes também teológicas, vinculadas, por exemplo, ao movimento Holiness, que era bem tradicional nos costumes, no movimento da santidade, etc. Só que não precisa ser assim necessariamente. Não é isso em si que é a teologia pentecostal. A teologia pentecostal, então, tem que ser feita a partir dessa praxe progressista. O pentecostalismo, ele não é conservador na sua prática. Ele é progressista em sua prática. Progressista. Esse cara que estou citando, o Arthur Breiser, procure sobre ele. Procure sobre ele. O Arthur Breiser, ele vai fundar um movimento nos Estados Unidos, em Chicago, em Louisville, que vai acolher uma série de projetos, sabe para quê? Para conscientização política, uma igreja de mais de 16 mil membros. Morre em 2010. Ele vai montar um centro de conscientização racial, vai fazer uma série de palestras em escolas para enfrentar a segregação racial que ainda estava presente nos Estados Unidos. Barack Obama vai dizer que ele é uma espécie de luz dos direitos civis nos Estados Unidos. E depois, esse cara vai levar, sabe quem? Vai levar Martin Luther King para Chicago. Martin Luther King andou com ele. E ele é um pastor pentecostal profundamente carismático e que percebia que no poder do Espírito não haveria mais possibilidade de estruturas de alienação continuarem de pé. Esse pentecostalismo é uma teologia a partir da praxis. Isso, inclusive, nos lança para um outro tipo de reforma. Nós já conversamos sobre isso muito, que é uma reforma não magisterial. O pessoal quer falar de reforma protestante e vai para Lutero, para Calvino. Amém, Lutero e Calvino. Mas os pentecostais deveriam voltar... Não, amém só Lutero. Calvino, não. Nem Lutero, eu nem gosto de Lutero. Para mim, a reforma é Thomas Muntz. Pronto. Meu herói camponês. O Thomas Minzer. E a reforma radical. E você sabe o que Thomas Minzer dizia, gente? Dizia o seguinte: a palavra interna é tão importante quanto a palavra externa. Ele falava em profecia, êxtase, revelação. Ele dizia, tudo isso me leva a enfrentar, por exemplo, a propriedade de alguns que deixam os camponeses sem nada. Exato. Aqui você tem uma espécie de reforma pentecostal. Se os pentecostais querem... Dá para fazer a ponte entre Thomas Muntz, da Revolução dos Camponeses, com as ligas camponesas no Nordeste na década de 50. Perfeito. Ligas camponesas na década de 50, onde você tem uma relação de conjugação da luta dos comunistas, do Partido Comunista, com assembleanos e batistas dos camponeses no interior do Pernambuco. E aí me lembra uma figura extraordinária, pouco conhecida, que nós vamos discutir na live, quando a gente tiver discutido, Antônio Torres Galvão. Antônio Torres Galvão é um deputado marxista, de esquerda, sindicalista, que é líder dos camponeses na década de 40 no Pernambuco, se elege deputado, se torna presidente da Assembleia Legislativa e se torna... O governador morreu por um acidente, ele se tornou governador do estado de Pernambuco por 2 meses e era assembleiano. Era assembleiano. Ou seja, e aí você... Manuel da Conceição, líder sindicalista no Maranhão, que também era assembleiano. Ou seja, porque o pessoal, quando pensa em assembleiano, só pensa nessas figuras ultraconservadoras, homofóbicas, machistas, de extrema-direita. E esquece que você tem figuras extraordinárias do movimento sindical, do movimento de esquerda. E é muito interessante quando Antônio Torres Galvão, ele depois é apagado na história, tanto pela Assembleia de Deus como pelo Partido Comunista. Ou seja, a esquerda não quer celebrar porque ele era assembleiano e os assembleanos não querem celebrar porque ele era de esquerda.
Agora, Gideon, Mas eu estou rapaz, pesquisando sobre ele, eu vou escrever alguma coisa sobre ele. deixa eu falar uma coisa para você e para os demais. Você acredita que já são 10h53? Cara, já passou 1 hora? Passou 1 hora. E a live vai cair. Então, infelizmente, a gente tem que parar. E eu acho que a gente pode terminar assim. Deixa eu só dizer uma coisa que eu acho que é interessante. Chama a atenção do livro da Angela Randolph. Angela Randolph, uma socióloga da PUC do Rio, escreveu um livro chamado Católico, Protestante e Cidadão. Uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Ela faz uma comparação entre a ideia da sociedade civil, dos direitos civis brasileiros, dentro da perspectiva católica, que é uma perspectiva extremamente hierarquizada, e a construção da cidadania norte-americana a partir da ideia protestante, e ela vai para o movimento dos direitos civis, para os movimentos anteriores ao Martin Luther King, onde esses protestantes lutam, principalmente os negros, vão lutar pelos direitos, porque assim, nós temos direito porque nós somos iguais diante de Deus. Se o É uma Espírito ideia de Santo igualitarismo. Tá? profundo. Homens e mulheres, negros e brancos, temos os mesmos direitos diante, porque Deus nos deu esse direito. Ela vai dizer, enquanto a sociedade brasileira é extremamente hierarquizada por causa da tradição católica, a sociedade americana é extremamente verticalizada, horizontalizada e luta pelos direitos exatamente por essa tradição protestante de defesa dos direitos. Ok. Pois é. Gideon, então a gente pode terminar essa live. Angela Randolph, estou pedindo. O nome do livro é Católico, Protestante e Cidadão. Show. Eu acho que a gente pode terminar esse nosso bate-papo, passou tão rápido, dizendo o seguinte: qual a relação dos direitos civis e do pentecostalismo? Os movimentos pentecostais, em sua tradição, em sua prática, são promoções históricas dos direitos civis. Mas e na prática? Ou dizendo de outra forma, para mim é o seguinte: só é movimento pentecostal ou só é ação do Espírito quando for igual ao Atos dos Apóstolos, quando for contra discriminação de gênero, discriminação de classe e discriminação de raça. Qualquer espaço que celebre racismo, machismo, homofobia, qualquer outro tipo de discriminação, não é ação do Espírito. E mais do que isso, qualquer espaço que não se preocupe com esses temas não foram ainda profundamente tocados pelo poder do Espírito. Porque Exato. Onde há o poder do Espírito, há uma consciência crítica diante das desigualdades e contradições da vida. Foi assim na Azusa, foi assim com os profetas, foi assim com Jesus, foi assim com Gideon Alencar. Gideon, obrigado. Obrigado demais. Obrigado beijo, demais. Obrigado cara. a você que está nos acompanhando aí. Obrigado pela participação. De gente boa que falou aqui que não deu tempo de dar uma olhada. Eu vou gravar isso aqui, vai ficar 24 horas aí rodando. Se você quiser voltar para assistir, amanhã estaremos aqui na live com o pastor Neil Barreto, discutindo sobre desumanização ou humanização num contexto de desumanização. João, obrigado, cara. Um abraço. Beijão para ti, beijão para todos aqui que estão nos acompanhando. Até amanhã. Valeu. Tchau.